Olá, meu nome é Ana Duarte. E eu sou Eli. E nós estamos no podcast da F-Hop. Yes. E hoje é um episódio especial. Aqui nós vamos fazer uma mesa redonda, não tão redonda assim, sobre vida missionária, sobre vida missionária. O que estamos construindo aqui dentro da F-Hop. Então, a gente recebe muitas perguntas, não é mesmo? Do que acontece, quem somos, o que comem, onde dormem, não é mesmo? Curiosidades e por que Floripa? Por que viver missões numa cidade de praia? Como assim? Como é que funciona? Exato. Então, a gente convidou algumas pessoas, duas, Como vocês para podem falar ver. sobre isso. São missionários aqui da casa há alguns anos. Então, quem nós temos? Ele se pode apresentar? Hoje nós temos conosco o Vitor, Eu. missionário da F-Hop. Ele trabalha com alcance, com evangelismo, com justiça. E ele está aqui há 4 anos, 5. 4 anos e meio. Ele trabalha no Fascinação também. Isso. E ele tem uma longa jornada em vida missionária. Ele vai contar um pouco. E temos aqui Isabelle Pedroso, Maravilhosa. missionária também. Ela trabalha com comunicação, cuida do nosso blog, cuida do nosso, junto com a Ana, da nossa intro, que é um programa, um curso para novos missionários. Ai, Então, eu amei. Isso, exatamente. e nós temos aqui Ana Duarte, missionária da F-Hop. Ela cuida de várias coisas. Pode falar um Eu tô pouco. aqui desde sempre. Então, assim, basicamente, tô aqui desde sempre. É isso, esse é meu papel. Sim, ela é uma das pedras de... E eu sou Eli, eu sou missionário também. E eu trabalho com o marketing, com comunicação. A gente todos, nós estamos envolvidos na sala de oração também, em times de louvor, em intercessão. Então, a nossa vida missionária ela tem um pouco dessa dinâmica de trabalho administrativo, de tempo na sala de oração. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa dinâmica hoje, sobre como é que funciona a nossa rotina. Que é um pouco diferente, Se né? a gente ora o dia todo, Sim. como é que funciona isso? Tipo, algo que é peculiar um pouquinho sobre a F-Hop é que a gente trabalha com muitas coisas ao mesmo tempo. Então, não só funções e cargos, mas até a dinâmica do que a gente constrói aqui. Então, a gente quis abrir as cortinas para que a galera conhecesse um pouquinho do que a gente faz e por que nós fazemos, certo? Acho que seria isso. Então, talvez a gente pode começar com uma pergunta assim bem básica a respeito de quem nós somos e do que fazemos aqui, que é o que é um missionário intercessor. Eu não sei se você já ouviu esse termo, missionário intercessor, mas nós fazemos parte de uma base missionária que... Calma aí, então vamos lá. A F-Hop É é um uma pouco base difícil. missionária. É difícil de explicar. Mas vocês não eram uma igreja? Então vamos lá, diagrama. Defina. Vamos lá, você explica os rolê? Explica Posso tudo. tentar? Pode. Mas vamos lá. Primeiro, nós somos uma igreja. Somos uma igreja local. First Nós of somos all, uma igreja importante. local. Todos nós frequentamos a F-Hop Church. Nossos pastores, onde nós dizimamos, somos discipulados, temos igreja. Somos igreja. Temos uma sala de oração. A sala de oração ela é o coração da nossa igreja. Ela é o coração daquilo que a gente faz. A sala de oração possui uma base missionária. Essa explicação tá certa? Tá certo. Continua. Continua. Tá Vamos indo até o bem, tá indo final. bem. Porque os missionários aqui, todos eles trabalham em função da sala de oração. Não necessariamente na sala de oração, Mas para que ela exista. para que ela funcione. Então, igreja, sala de oração, base missionária. F-Hop é o quê? Tudo. E um adendo a isso, um acréscimo, que nós temos um centro de treinamento como expressão do que surge na sala de oração, do ensino, Que dos aí- treinamentos. E a gente tem uma das missões da F-Hop, um dos motivos pelos quais ela nasceu, é também de edificar a igreja que ora. Então, a nossa missão vai além das 4 paredes da nossa sala de oração e é um objetivo de treinar a igreja também
dentro disso. E é uma das nossas crenças como igreja, né? Trazer pessoas de fora, né? Justamente no centro de treinamento, pessoas do Brasil todo, né? Normalmente jovens que vêm para cá, aprendem, entendem o que a gente faz, entendem o que Deus chamou essa igreja para fazer e, consequentemente, espalham isso pelo Brasil, né? Então, acho que isso é Tudo gira em torno disso. Tem uma fascinação que a galera vem, escolas de férias, o IFOP School, que a galera que não pode vir, tudo gira em torno da sala de oração e de fazer a vida de oração algo comum na igreja brasileira. Eu acho que eu diria que a base missionária é a estrutura que sustenta o centro de treinamento. Achei bonito. Sabe? E aí, porque o uma centro de boa treinamento está definição. dentro da base, Aham. certo? Não é algo separado. Então, nós somos uma igreja local que serve o Brasil através de uma base missionária que tem um centro de treinamento como pilar principal, e tudo isso é feito do coração, que é a sala de oração. Então, Muito bonito. Ai, Muito que bom. bonito. E tendo dito isso, a gente falou sobre missionário intercessor, e aqui todos nós, independente das outras funções que desempenha administrativamente, a gente desempenha a função de missionário intercessor. Então, o que é um missionário intercessor? Vamos lá. Esse foi o nosso primeiro chamado para cá, né? Acho que é o primeiro entendimento que a gente tem quando vem para cá, pelo coração pulsante da sala de oração, é o entendimento de que Jesus tem buscado pessoas que vão gastar as suas vidas em oração. Então, quando nós abraçamos essa causa e entendemos isso, esse é o nosso propósito aqui. É vir realmente se posicionar no lugar de oração, levando as pessoas a orarem junto conosco, né? Nós temos o formato do turno, então acho que a grande maioria já conhece como funciona. Então, é sobre se posicionar ali na frente, trazendo com que as pessoas junto a nós para orar por motivos específicos, né? E nós estamos sempre antenados, atentos ao que está acontecendo lá fora, para que justamente buscando direto do coração de Deus, a gente possa refletir para a igreja e a igreja como um corpo possa orar. Então, acho que isso resume bem o que a gente faz, assim, independente das nossas funções, que nós fazemos várias coisas, mas esse sempre, acho que é o lugar que a gente sempre volta para esse lugar. Foi o lugar onde a gente começou e é o lugar onde a gente sempre se volta para esse lugar, né? Independente da sua função, acho que todo mundo aqui tem aquela vontade de, tipo, só quero que chegue o final do expediente do que a gente está fazendo, para poder passar um tempinho ali na sala de oração, para poder se posicionar no lugar de oração. Disse tudo. Acho que a principal diferença do missionário tradicional seria essa, que tudo que a gente faz é baseado, a base é a sala de oração. Então, todo mundo desempenha outras funções, todo mundo tem, como você disse, 1000 atividades, mas o foco principal da gente ter vindo para cá, como você falou, o que fez nosso coração queimar daquela primeira vez foi a sala de oração, foi esse chamado para o lugar de intercessão. E até as outras funções nascem do lugar de oração, né? Acho que Para esse é servir o lugar de lugar de oração. oração. Esse eu acho que é um dos pilares, um alicerce mesmo da nossa igreja, no nosso entendimento, é que todas as outras funções que cada um aqui exerce, se a gente pôr na mesa vão ser inúmeras, eles partem desse lugar e para servir a este lugar. Então, parte dali para que volte para aquele lugar servindo em oração, né? E o que é interessante, que eu acho que o que, pelo menos, marcou a minha vida, eu acredito que marcou a vida de vocês, exatamente esse coração pulsante por oração sempre foi algo que eu tive na minha igreja local, da cidade de onde eu vim, e eu nunca soube que isso poderia ser o meu trabalho. Posso dizer isso? Então, o ser missionária intercessora, para mim, foi algo que uniu o útil com o agradável. Sabe assim, eu entendia que eu tinha um chamado missionário pela minha história, mas eu tinha essa paixão por orar. Eu lembro que eu fazia... Gente, eu era tia do coque. Eu era, tipo, adolescente do coque. Tipo, sabe assim, eu ia em todas as reuniões de oração. Você também, que eu tô ligada. Eu tenho uma raiz bem assembleana. Ele era do círculo de oração, que eu tô ligada. Aí, sabe assim, então eu vivia essa coisa do lugar de oração e das reuniões e demais... Mas eu amava aquilo. E eu nunca soube que aquilo era o suficientemente digno de se tornar o meu afazer, o meu trabalho. Então, ver missões a partir da ótica de sala de oração, que é o que a nossa igreja acredita, para mim foi uma virada de jogo.
Pra mim, eu acho que foi um pouco diferente, porque eu não orava tanto. Sabe? Eu orava ali, a média de oração do cristão regular. Achei Se que você eu jogou fosse ser um pouco, cristão mas tudo regular. Não orava. Eu sabia que tinha que orar mais. Eu senti o Senhor Todo me cristão, chamando. todo cristão. Eu senti o Senhor me chamando pra orar mais, mas eu não orava esse tanto. E eu lembro. Quando eu era criança, eu recebi palavras proféticas que eu seria missionária. E eu tinha pavor. Pra mim era tipo, como assim missionária? Fazer o quê? Não. Como eu vou sobreviver? Como assim? Não. E aí, sem E aqui querer... estou eu. Depois corta pra 20 anos depois. Tá? Já foram 5. É. Eu só vou dizer isso. Quando eu vim pro Fascinação... Primeiro que eu caí meio de paraquedas na Fascinação. Eu não sabia da sala de oração, não sabia do que se tratava. Eu lembro de entrar na sala de oração e o sentimento que eu tive foi... É isso. Tipo... Encaixou. Exatamente, encaixou. E aí o senhor começou a falar comigo a respeito de missões, e eu comecei a perder o medo, a desmistificar, tipo, não é o pesadelo. Porque a imagem que pintavam para mim era que era um pesadelo, né? E aí eu vi que não é. E o senhor começou a despertar para mim a importância da oração e o amor pelo lugar de oração. Para mim, isso, meu Deus, foi transformador. E aí eu entendi esse chamado de missionária intercessora. E eu acho que também vale dizer que muita gente acha... Eu tenho uma amiga que, quando veio para cá, as pessoas da igreja dela achavam que ela ficava meditando o dia inteiro. Na sala de oração, aqui, musiquinha ambiente, e eu tô aqui orando, eu e o Senhor. Amém, show. Amém. Mito ou verdade? Totalmente mito. Mito, assim, 120% mito. Primeiro, Gostaríamos de vez em quando? Muitas gostaríamos. vezes, Ninguém vai acredite. negar. Gostaria. Mas é mito. O missionário intercessor, na prática, ele tá na sala de oração, ele tem turnos na sala de oração, ele não fica na sala de Turnos oração. são reuniões de oração. De 2 horas, 2 horas. normalmente. Então, ele fica 2 horas na sala de oração, e aí ele pode estar ou cantando, que é o meu caso, o caso do Eli, orando, que é o caso do Vitor. A Ana também já fez de tudo na sala de oração. Já, ou tocando, ou... Que também é o meu caso. Também é o caso do Vitor. No caso, eu nunca toquei, eu já dei. Mas o Vitor sim, e você também. Ninguém, mas eu já. Ou organizando a sala, ou na mesa de som, ou na projeção. Existem várias funções dentro de um turno de oração. E a gente normalmente faz no máximo 2 turnos no dia. O missionário sozinho. A sala funciona mais horas, mas o missionário está lá 1 hora. Às vezes 3 turnos na semana, às vezes 4 turnos na semana. E o resto das nossas horas é vida normal. A gente tem trabalhos administrativos, a gente tem trabalhos por fora, trabalhos normais, assim, freelancers. E a gente tem hobbies, e a gente tem limpa amigos, a casa, e a gente né? Vida normal. Eu sou casado, né? Tem uma família. Tem uma família, é impressionante, né? Impressionante. Olha. É Então, verdade. a gente não está Quem diria? meditando 24%. Moral da história, é mito. É mito. E eu queria... Mano, me para, porque eu vou fazendo as perguntas. Tá, Então entra. vou apertando aqui embaixo. Aqui. Vou dar aquela cutucada. Mas aí... Não, por exemplo, você falou que você vem de um lugar que você nunca esperava ser missionária. Só que, Vitor, você vem de outro contexto, Brasil. Sabia. Então, Sabia Você que ia nunca chegar esse esperava momento. não ser missionário. tipo, não houve opção pra você. Então, conta um pouquinho disso. Tá bom, eu nasci num lar cristão, nasci num lar de pais missionários, né? Então, meus pais são missionários há mais de 30 anos. Começaram dentro de Jocum, se conheceram em Jocum, né? Foram para Albânia, onde eles fundaram ali em uma das cidades a primeira igreja evangélica, que até hoje dá muitos frutos. Então, tem longas e longas histórias, mas encurtando sobre isso... Quando eu estava com 8 meses de idade, a gente estava na Albânia, e eu fiquei muito doente, e meu coração parou de bater e eu parei de respirar. Nesse momento, meu pai e minha mãe me erguem para o céu e falam assim: Deus, o Senhor nos deu ele e ele é um presente. Se o Senhor quiser levar, com peso no coração, nós vamos entender. Mas se o Senhor nos devolver a vida dele, nós vamos trabalhar para que ele esteja na sua obra, nós vamos treiná-lo para ti. Diz meu pai que nesse momento passa um vento por eles, bate no meu peito, eu volto a respirar.
Cara, que E a partir desse momento, eu fui treinado para missões. Então, eu acho que eu tive uma criação diferente da grande maioria das pessoas, né? Eu fui trabalhado nesse lugar e durante anos foi trabalhado isso no meu coração. Então, tudo para mim foi muito cedo, né? Eu participava de evangelismo com 2 anos de idade, 3 anos de idade. Com 4 anos de idade, eu ganhei a minha primeira pessoa para Jesus. Era E eu irado. nem sabia disso. Minha mãe me contou quando eu era mais velho ainda, né? Então, tudo foi mais cedo. Mas teve uma fase ainda que eu tentei falar assim, vou viver uma vida normal, né? Não, tipo assim, né? Eu vou fazer minha testar a vida, faculdade, né? vou Vou trabalhar. ver. Esse trem de missões, acho que é mais pra frente, né? E aí, num momento, Deus falou assim, cara, acho que não, hein? Acho que é agora. E aí, bagunçou tudo aquilo ali e foi, coincidentemente, foi quando eu conheci a F-Hop. E para mim, o encontro da sala de oração foi um pouco diferente de vocês duas também. Que foi num lugar onde eu já tinha a ação. Então, eu sempre estava nas ruas, o meu trabalho é com o evangelismo, é com pregar para as pessoas. E hoje, o que é mais gostoso para mim e prazeroso é que eu sou resposta da minha própria oração. Sensacional. Então, quando eu me posiciono na sala de oração, clamando para que, Senhor, levante pessoas para pregar o evangelho, levante pessoas para falarem nas ruas sobre quem você é, eu olho e como se Deus já estivesse falando assim, tô levantando, é você, pode ir, né? Irado. E hoje isso é o meu trabalho também, né? Com Fascinação eu treino 40, 50 jovens todo semestre para pregar o evangelho semanalmente, né? Então, é mais ou menos isso, não deu para fugir dessa vida. Eu até tentei. Mas estamos aqui, uma prova que você não conseguiu. Não dá para fugir do Senhor. Não E dá. é o que eu gostaria também de saber em relação a essa dinâmica de... Nós ministramos ao Senhor na sala de oração, nós oramos por temas, nós oramos por situações de injustiça e, ao mesmo tempo, a gente tem a oportunidade de responder Sim. a essas orações, né, com as nossas ações e com nossos posicionamentos. Sim. E talvez seja um aspecto, né, do movimento de oração ou da sala de oração que as pessoas também desconheçam, de que não é simplesmente uma sala fechada, um bunker para você orar e você fugir da realidade. E a gente sempre fala aqui que esse não é o lugar de vir se esconder, né? Tipo, então, quando você se posiciona, por exemplo, no lugar de oração, é realmente respondendo ao chamado de se colocar nos muros, né? De como os atalaias se colocavam. Sim. Então, não era pessoas se escondendo, eram as pessoas se expondo. Verdade. Numa posição de guerra, uma posição de coragem, né? E dentro disso tem tipo o ir para fora, né? O fazer missões urbanas, o fazer o alcance, o alcançar o perdido, o aflito, o necessitado a partir do lugar de oração. Então, você tendo essa jornada toda de vida, o que é que muda a partir da sala de oração, sabe? O que é que muda no seu fazer Sim. evangelismo, por exemplo? Com a inclusão desse elemento, né? Isso. Muito legal. Muito Eu acho que quando você está no lugar de oração e você tem essa intimidade com Cristo, até no seu secreto mesmo, antes até da sala de oração, se você tem um entendimento do coração de Jesus, não tem como você ficar parado. A compaixão de Cristo, para mim, ela é avassaladora. Ela encontra todos os corações e o desejo de Jesus é que todos o conheçam. Então, se a gente está se relacionando com Cristo de alguma forma, Ele está nos chamando. E nós não podemos ficar inertes a isso, parados, sabe? Então, a sala de oração, para mim, ela traz essa questão. É algo que eu oro na minha casa, é algo que eu vivo, mas quando eu trago para o contexto de sala de oração, eu estou levando aquelas 40, 50, 100 pessoas que estão dentro daquela sala a clamarem junto comigo nesse lugar, de falar, gente, é preciso que façamos algo, é preciso que a gente se levante, porque Jesus tem nos convidado e nos chamado a fazer algo. E quando a gente ora sobre isso, eu acredito que desperta no coração de muitas pessoas o desejo e o entendimento de falar assim, cara, então peraí, não é só orar, tem mais coisas que eu posso fazer. Né? Uma das coisas que eu falei que até antes da gente começar, que era uma frase que minha mãe sempre falava sobre missões, que era, aonde tem um coração que não conhece Jesus, ali tem um campo missionário. E se você está perto, você é o missionário designado. Então nós temos uma missão. E muitas vezes a gente passa por pessoas num shopping, num supermercado, numa escola, no seu trabalho, e a gente simplesmente ignora o fato de que aquela pessoa não conhece a Cristo.
E nós pensamos assim, vamos deixar para os evangelistas, vamos deixar para os pastores. Isso é coisa da igreja, isso é coisa do pequeno grupo, eu não estou neste meio. Só que quando Jesus fala do id, ele não separa. Ide se você não é tímido. Ide se você não tem vergonha. Sim. O chamado de Cristo do id é para todos. E eu acho que o lugar da sala de oração, ele aflora isso no coração das pessoas. Porque quando você está orando e você vê a realidade do tráfico humano, você vê a realidade de quantas pessoas morrem diariamente sem conhecer a Cristo, isso toma o seu coração, sabe? Então, o lugar de oração para mim me deu voz para poder transmitir o que Deus tem trabalhado no meu coração, sabe? É um lugar onde eu posso compartilhar com as pessoas a dor do coração de Cristo que eu tenho entendido. Falado, gente, Deus está chorando, Deus está clamando por isso. Ele tem gritado aos 4 cantos da terra e nós temos tapado os nossos ouvidos, sabe? Então, é muito esse lugar. Eu achei interessante porque... Aí eu vou entrar um pouquinho sobre definição de missões, porque... Quando a gente pensa em missionário, ou a gente pensa em missões, eu, pelo menos, cresci com... Eu sou filha de missionários, sou neta de missionários, então eu tenho uma história... Não como a do Vitor, porque ela foi no encontro do Senhor que soprou sobre você. Não tive muita oportunidade. Mas eu vim dessa coisa de, crescer no meio. E a minha família sempre foi essa coisa de ir para povos não alcançados. Era a coisa mais... A missão transcultural, missão mais tradicional. Sim. O que a gente conheceria. Então, eu lembro que quando me foi apresentada a ideia de fazer missões numa cidade de praia... E que eu não faria ativamente um trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade, mas que eu estaria dentro de uma sala de oração, ou eu estaria ensinando ou fazendo um podcast, que isso daqui é missões. Sim. Eu lembro que isso foi algo que eu não entendi, entendeu? Foi bem complexo para mim. Bugou. Não, bugou total. E o que foi interessante dentro dessa caminhada disso, que eu acho que você é uma pessoa que fala muito bem sobre isso, é sobre essa questão de ser a missão de Deus, certo? A missão de Deus é a redenção do mundo de volta para si. Então, não é apenas para aqueles que são profissionais. Então, os missionários a tempo integral, ou os pastores, ou a tia do coque, enfim, todo cristão, todo aquele que ama Cristo. Então, por isso que a frase da tua mãe é maravilhosa. Eu levo ela comigo. Essa frase está escrita no meu caderno de antes. Porque foi algo que também me despertou muito a visão de dizer, cara, é isso. Missões em si é para o corpo de Cristo. Só que existem alguns... que do mesmo jeito que tem gente que é advogado, do mesmo jeito que tem gente que trabalha com finanças, que o Senhor chama especificamente, e às vezes não é nem o tempo inteiro, não é nem a vida inteira, a trabalhar por um período de tempo com as habilidades que tem. E eu falo sobre ele porque eu gosto muito, porque você trabalha com comunicação, você está fazendo... eu sempre falo propaganda, mas eu sei que é publicidade. Eu publicidade sei. E propaganda. E propaganda, mas você é um publicitário. É só uma meia-verdade. Tá. Meias-verdades. Não, mas como publicitário, você é um missionário. E eu acho que essa coisa de como se posicionar como um seguidor de Cristo e como avançar o reino através de comunicação também é uma forma de fazer missões. Sim. Então, como é interessante esse tipo de diálogo para até expandir mesmo. Expandir um pouco as nossas mentes e as nossas definições. Então, hoje, nós somos tempo integral. Mas não quer dizer que vai ser o resto da vida. O Vitor, sim. Eu não sou mais. Só pode. Você não é mais tempo integral. Eu parece que eu não tenho escolha. Você não tem escolha. Eu sou bivocacional. Eu sou híbrida. Eu tenho uma empresa, mas eu também sou tempo integral. Mas porque eu entendi isso. E eu não sei o quanto tempo que eu vou ter empresa. Porque eu sei que eu sou vocacionada a tempo integral o resto da minha vida. Então, assim, é interessante ver como dentro de um mesmo lugar a gente tem tanta pluralidade de expressões. Sim. E tudo isso são missionários. Eu acho que se eu soubesse disso antes de começar, ou quando eu tinha medo de me tornar missionária, isso teria tornado a minha jornada mais leve. Porque a gente tende a pensar que é 880. Então, tipo, Deus me chamou para ser missionário... É isso. Larga tudo. Larga tudo e vai
transcultural. Ou Deus não me chamou para ser missionário, não, deixa para quem é. E não. Primeiro que existem estações na vida. Sim. E a gente... Talvez o Senhor tenha te chamado para períodos de missão integral. A gente conhece muito... Aqui na base missionária, a gente tem uma rotatividade até que grande. Até que... Não. E até que tá boa. Nossa rotatividade é 2 anos e meio. É bastante. Não. Mas as outras bases... Tipo, antes costumava ser, 6 meses, 6 um meses, ano. um ano. Então, a gente já está crescendo nisso. Mas a gente conhece muita gente que veio... Ficou 1 ano, ficou 2 anos, e o Senhor direcionou para o mercado de trabalho. Gente que o Senhor direcionou para outras bases missionárias, gente que o Senhor direcionou para a missão transcultural. E o que eu acho interessante disso é que vai se criando uma comunidade que abraça a vida missionária Sim. em todos os seus âmbitos. Então, eu não sei vocês, mas na minha realidade, ter parceiros dentro dessa jornada foi tão importante, porque era ter o apoio da minha família, porque família é família, né? Mas ter o apoio de pessoas X, não necessariamente meus amigos, mas que investem recursos até hoje na minha vida para permitir que eu entre dentro dessa jornada missionária. É chocante para mim. Eu acho que essa é a pergunta número 1 de todo mundo que você fala que você é missionário, né? Como você se sustenta? É verdade. Eu fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram e a gente vai responder algumas dessas. Mas essa é uma pergunta... Mano, muita gente perguntou sobre isso. Recorrente. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Conta você um pouquinho. Vamos. É porque você falou de parceiros, e aí, para Então, fazer o expliquem um link, pouco. explicar o parceiro e como o parceiro se relaciona à vida missionária. Eu vou dar um passo para trás Tá. e comentar o que a gente estava comentando Sim, senhor. a respeito de todo cristão ser um missionário. E eu acho que a gente, ao longo do tempo, né, nossa cultura de igreja mesmo, a gente mistificou o que é ser missionário, a gente mistificou um pouco também e distanciou isso, né, da realidade Sim. das pessoas e também o que é chamado, para que eu fui chamado. E tem toda essa crise, né, principalmente do jovem. O que eu vou fazer da minha vida, qual é o meu chamado, qual é a minha vocação. E eu acho que algo que pelo menos eu aprendi nesse tempo foi de parar de perguntar primariamente qual é o meu chamado e qual é a minha missão, e perguntar para Deus qual é a missão de Deus. Sim. Muito bom. O que é que Deus está fazendo na Terra hoje. E eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, eu lembro de uma oração simples, mas perigosa, que eu fiz assim, Senhor, eu quero fazer parte do que você está fazendo na Terra. Eu não sei como isso se parece, mas eu digo sim para o Senhor. E eu tô aqui. Hoje é como se parece missões na minha vida. Muito E legal. a gente sempre fala disso, que a gente é casado com a visão, mas namora o formato, namora o modelo, o método. E é muito real, porque a gente tem clareza do que é a missão de Deus. O Senhor, Ele está fazendo todas as coisas convergirem no Filho. O nome de Cristo sendo conhecido nas nações da terra. Glória. Toda a língua confessando o nome de Jesus. Amém. E chegando à plenitude do conhecimento dele. Então, essa é a missão de Deus. Essa é a sua missão. Se você é cristão hoje, neste dia que você ouviu o podcast, essa é a missão de Deus e essa é a sua missão. Parabéns, você ganhou uma missão para sua vida. Como filho de Deus. Eu acho que entender também é importante que haverão missionários que vão atravessar o oceano e haverão missionários que vão atravessar a rua. Né? Haverão missionários que vão atravessar o cômodo de dentro da sua casa. Sabe? Essa desmistificação mesmo de tipo assim, o missionário ele só tem que ser quem vai para a África ou quem vai para algum lugar que é extremamente de pobreza e que ele tem que estar lá e ele tem que estar sofrendo. Sim. Né? Acho que a gente Sim, já tem que vai passar entrar perrengue. nessa questão financeira, ele tem que estar com dificuldade, tem que ser tipo assim, cara, o missionário não pode ir na praia, não pode ir num parque de diversões. Comer qualquer coisa, comer dormir em qualquer lugar. ele precisa, né, passar a sofrer. Sim, Né? Sendo que, tipo assim, o sacrifício ele já foi feito, ele já foi pago. E isso é uma verdade. E daí, o que a gente fala sobre namorar a visão é exatamente isso. Namorar o formato. Oh, perdão. Você casa com a visão. Casados com a visão, namorados do formato. Não é bigamia, tá, gente? Mas quando a gente fala de namorar o formato, ou de realmente de entender
que se o Senhor tem o seu sim, se você deu o seu sim para o Senhor, Ele pode te colocar no cenário que for. O seu sim vai ser dele, você vai ser dele. Então, ele é a resposta primária da nossa vida é a Ele. E, às vezes, as estações vão mudar e o formato de como você desempenha essa missão e de como você se envolve com a missão de Deus muda. E você pode, sei lá, hoje receber um convite de Deus para cruzar o oceano, mas você também pode receber um convite de Deus para dar a palavra na célula da escola, sabe? Tipo, e o Senhor, Ele está cumprindo a missão dele. A missão de Deus está avançando. Essa é a boa notícia. E voltando, né? Tipo, deu a volta no mundo. É que parceiros de jornada. Nisso tudo, a gente vê que tem uma construção que não é só a pessoa não vai só indo. Tá lindo meu português, mas sim. Mas sim, de que existe toda uma comunidade de fé que vai junto. E quando eu digo isso, não é só, eu fui enviada por uma igreja, eu fui enviada pela Convenção Batista para Missões, que isso é lindo e existe, é maravilhoso, agências missionárias, enfim, tudo isso. Mas é a questão de entender o plano de Deus que o Senhor está fazendo especificamente na vida daquela pessoa e eu entrar em parceria com isso. Sim. Então, por isso que aqui a gente escolhe chamar parceiros. Nós não chamamos de mantenedores, porque quem me mantém é o Senhor, não é uma pessoa física. Mas, então, essa visão de comunidade... Sim. Cara, foi algo que mudou a minha perspectiva até de vida missionária mesmo. Porque eu cresci no campo missionário e meus pais viveram uma vida muito sós no campo. Eles trabalhavam com plantação de igreja e, na época, a gente estava na Europa, num país que não era perseguido, graças a Deus, mas que não tinha outros cristãos. Então, assim, eu sabia, literalmente, eu conhecia todos os missionários da cidade. Sabe, assim, não tinha variedade, não tinha números. E a solidão da vida missionária foi algo que marcou essa jornada. Eu acredito que dos missionários, infelizmente, a gente pode dizer, eu posso falar pelo que eu conheço do Brasil, dos anos 70, 80, 90, foi muito forte. Então, eu vejo hoje uma onda de uma nova visão de missões que é muito mais comunitária. Sim. Onde eu tô em missões, mas eu sou uma missionária que sou parceira de outros. Sim. Então, eu sou missionária em Floripa, mas eu também sou missionária nesses lugares onde eu sou parceira. Sim. Então, eu tenho amigos que moram em São Paulo, mas são parceiros comigo aqui em Floripa. Sim. Eu tenho um casal, gente, sério. A sementinha... Gente, sério. Eles estão na Itália hoje, mas eles eram missionários na Tanzânia. Meus parceiros financeiros. Sendo eles missionários na Tanzânia. Então, Caramba. Chegava para mim aquela oferta, até hoje, chega para mim aquela oferta, é tipo, ela é santa, sagrada. Sabe assim? Porque, para mim, era uma visão de igreja tão bonita, um negócio de comunidade, de Ana, você não tá sozinha. A gente tá em outro continente, mas a gente tá contigo e com o que vocês estão construindo em Floripa. Mas eu vou te dizer que eu acho que é até mais fácil para quem vive nesse contexto entender esse investimento. Né? Eu também sempre tive isso, porque meus pais sempre fizeram isso. Eles viveram de parceiros a vida inteira, missionária basicamente, e sempre falaram para mim e para minha irmã a importância de nós devemos também retribuir ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado. Legal. Né? E não é só sobre investir na pessoa, porque a gente não enxerga como, tipo assim, eu estou investindo na vida do Eli. Não, eu estou investindo na obra de Cristo. Sim. E o Eli está num lugar onde eu não estou. Sabe? Essa mentalidade de falar assim, cara, tem pessoas que estão, por exemplo, na Tanzânia, como você disse, que eu não consigo hoje estar lá porque eu estou aqui. Mas eu posso fazer parte dessa missão enviando, e qualquer quantia que seja, né? Muita gente tem essa coisa ainda, tipo assim, mas eu só tenho R$50 por mês. Cara, eu tenho parceiros que mandam R$10 todo mês. E eu olho para aquilo e falo, cara, eles estão comigo. Sabe? Eu tinha não uma é parceira de R$35.
uma das pessoas mais fiéis Sim. na minha caminhada de missões. Eu sou missionária há 9 anos. Sim. Ela foi uma das pessoas mais fiéis. Porque, assim, não era só o dinheiro. Eram as mensagens, era É o os relacionamento, presentes. né? Exato. Então, esse senso de vida, de comunidade, de igreja mesmo, sabe? De corpo de Cristo. Muda a visão. Então, hoje... Eu tenho muito a falar sobre esse assunto, então me perdoe. Então, vou jogar outra coisa. Já é hora de fazer o protocolo. O que vocês acham sobre perrengue na vida missionária? Deixa eu falar só um pouquinho mais de parceirinho. Pode. Um tiquinho assim. Pode. Porque... Em 2 minutos. 2 minutos. Uma das coisas que para mim foi muito fundamental na jornada foi entender que o parceiro não é mantenedor. E que, da mesma forma que o Senhor me chamou para estar aqui, Ele chamou pessoas que irão me ajudar a permanecer aqui. E aí, há pouco tempo atrás, eu fiz a transição de missionária integral para missionária parcial. E foi um período agitado e muitas coisas aconteceram. E eu comecei a orar, Deus, é para eu continuar? É para eu continuar sendo missionária? Estava tentando entender sendo missionária nos formatos, Sim, né? tradicionais. E aí, uma das coisas que o Senhor ministrou muito no meu coração foi... Eu entrei em contato com todos os meus parceiros e eu falei, olha, eu não estou mais como missionária integral, agora eu tenho um trabalho, eu recebo um salário. Se você quiser não ser mais meu parceiro... Acho que esse é um bom momento. E eu falei para todos eles, ora sobre isso, vê o que o Senhor te convida a fazer, que talvez o Senhor te direcione a realocar esse recurso. E todos os meus parceiros continuaram comigo. Que E eu legal. fiquei... E o Senhor reafirmou muito assim, do mesmo jeito que eu chamei eles, e o chamado não mudou. Você está vendo como eles permaneceram? Então, segura, permanece. Cara, que legal. E várias vezes, em vários momentos diferentes, quando eu falei, não, agora acabou. Agora deu, agora eu vou voltar para São Paulo. E o Senhor me reafirmava nesse lugar através dos meus parceiros. Sabe? Legal. Através da fidelidade deles. E é graça, né? E eles tendo visão, quando talvez você estava num momento que a visão balançou. A certeza. visão balançou, eles permaneciam. Você fala, eles estão aqui, o Senhor E eu não também tá vou ter que mudando ficar. a direção. Mas vou ter que permanecer Eu vou também, ter que então. ficar. E, tipo, Deus é muito específico, pensando assim em perrengues também, em coisas, situações. Deus, ele é muito específico em demonstrar o cuidado dele através de parceiros, sabe? Sim. Então, a gente vai falar de perrengues, mas Não, até visão, se é legítimo ou não é. Sabe assim? Tipo, esperar perrengue na vida missionária. Sim. Sabe assim? Porque eu tenho opiniões. então, exatamente. E daí, tipo, tem esse sentimento, de um modo geral, de que missões sempre vai ser algo penoso e triste e árduo. É árduo. É penoso às vezes. Mas você E é triste às vezes. Não, mas tem vamos as lá. suas dificuldades, Vamos lá. né? Viver é árduo. Sim. Você sabe quanto custa viver? Tipo, E, tipo, Muito. fazer uma missão implica um desafio, né? Tipo, estar em uma missão implica ser desafiado. Então, todos nós somos desafiados de diversas maneiras, mas o meu ponto é, algo também que o Senhor me fez entender é que fazer parte da missão de Deus, entender o meu lugar na missão de Deus, por mais custoso que seja, nunca vai ser o ônus. Sempre vai ser o meu privilégio fazer parte da Sim. missão de Meu Deus. Deus, sim. Sempre vai ser o bônus, sempre vai ser a melhor parte. Porque o Senhor, ele é um bom galardoador daqueles que o buscam, Sim. daqueles que dizem sim para ele. Então, eu acho que essa é a primeira quebra assim no estereótipo do que é ser missionário, é Sim. entender que o Senhor, ele está te chamando para algo que é bom, para algo que é glorioso. Então, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Verdade. Então, se no seu coração tem aquele sentimento de que fazer parte da missão de Deus significa simplesmente sofrer por sofrer ou sofrer em causa própria, esquece isso. Essa não é a missão de Deus. Não. Era muito o que eu achava. Que era uma vida de dor e sofrimento. Só de perrengue. Só de perrengue. E vem de uma visão distorcida de Deus. De quem ele é. E a essência dele é ser bom. Significa que a gente não vai passar perrengue? Não. Isso está escrito. Neste mundo né? tereis Vamos lá, tribulações. na Bíblia, tá lá. Mas
tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Os perrengues e as dificuldades fazem parte, mas essa é a boa parte. E lembrar disso é fundamental. E daí, falando de perrengues. Alguém tem histórias? Não. Eu não sei se vocês já passaram um perrengue, alguma... Não. Quantos dias eu tenho pra falar? Eu acho que os perrengues são normais. Acho que até a Ana trouxe essa questão, que a vida, ela, né? Mas eu acho que agora na pandemia mesmo, acho que a gente experimentou muito da bondade do Senhor novamente. Né? Tipo, ele nunca deixou de ser bom, mas a gente, como ser humano, esquecemos, né? Muitas vezes deixamos isso passar e eu admito que eu casei em meio à pandemia. E isso foi uma preocupação para mim. Foi bem no meio, né? Foi bem no meio. O casamento estava tudo preparado e um mês antes do casamento estourou a pandemia, né? Amém, Senhor. Obrigado. Obrigada, Deus. Deus seja louvado. E, na verdade, a gente já fez uma cerimônia simples que foi melhor para mim do que a cerimônia que a gente faria mesmo. Então, foi incrível. Mas eu admito que eu fiquei com medo, né? Meu coração foi pego em preocupação e eu falei assim, cara, eu tô casando, eu tenho uma outra responsabilidade aqui agora, não é só eu, né? Porque se eu precisar passar um mês comendo miojo, tá tudo bem. A minha esposa também passaria, mas você como marido, ele diferente. Pode dizer isso agora, você não quer que a sua esposa passe um mês comendo miojo, né? Então, então assim, já aconteceu várias vezes de chegar 2 dias antes do dia do aluguel e a gente não ter o dinheiro inteiro. E aí chama o quê? Dobra o joelho no chão e fala assim, Deus... A minha conversa com Deus é até um pouco estranha, assim, não quero espantar ninguém, mas eu costumo falar, tipo... Quando é sobre finanças, eu costumo falar assim, Senhor, o Senhor me chamou e agora o Senhor se vira. Eu tô aqui, eu tô te obedecendo. Se é para mim fazer alguma coisa, me mostra. Se o Senhor é quem vai fazer, então faz, mas me deixa entender, né, no meu coração aflito aqui, qual o meu posicionamento nisso. E, cara, inúmeras vezes... A gente se posicionando em oração, a gente se colocando no lugar de... Amor, vamos só... Né, eu e a minha esposa, tipo, vamos só orar, vamos ver o que o Senhor vai fazer. Doações financeiras sem a gente nem saber quem é a pessoa nas quantias exatas que a gente precisa. Né? A gente percebe que Deus, ele é um Deus que é um pai. E é um pai que ama mimar os filhos. Né? E isso é muito incrível. Eu lembro quando a gente estava construindo a nossa casa na minha família, assim, eu, meu pai, minha mãe, a minha irmã... E minha mãe começou a orar por uma casa e ela fez um planejamento de uma casa gigante. E eu falei assim, mãe, mas, né, que casa gigante é essa? Ela falou assim, eu não vou pedir pouca coisa pro meu pai porque ele me ama. Eu lembro que isso quebrou algo na minha mente que eu falei, cara, então eu não preciso pedir poucas coisas pro Senhor. E vocês aqui são prova. Por mais que a gente às vezes ora até com pouca fé, o Senhor normalmente faz e ainda nos surpreende, tipo, mostrando assim, ó, cara, você pediu só isso, mas eu vou te mostrar que eu faço mais. E aí, dá até pra pegar o gancho e, tipo, algumas das perguntas que o pessoal fez era aquela coisa de como é viver por fé, tipo, financeiramente falando. Ou quanto custa morar em Floripa? Por que fazer missões em Floripa desse jeito? Ou, tipo, quais são os hobbies de vocês? E o que acontece com os sonhos pessoais de vocês? Então, tem perguntas assim... Bem interessante. Gostei. Então, vamos conversar um pouquinho disso. Tipo, eu não vou trazer cada uma dessas, mas, tipo, dentro desse teor. O que acontece com a nossa vida? Tá, viramos missionários. Então, o que é viver por fé? Viramos missionários. Começamos a viver por fé no dia que viramos missionário? Não. Mito ou verdade? Mito. Porque o justo viverá da fé, já dizia a palavra do Senhor. É muito mito. Então, às vezes, eu acho que... eu estava até conversando com alguém esses dias, eu acho que é interessante acho que foi com o Vitor, inclusive. Foi. Eu já até sabia que você ia falar, eu fiquei assim, deixa pra lá. Né? Eu lembrei. É que a gente fala sobre viver por fé e sobre o Senhor ser o provedor, né, quando a gente está em missões. Mas, cara, quem provê o teu sustento é o Senhor, não importa o contexto. Independente se ele vem pelo teu patrão, se ele vem por parceiros, se ele vem de ofertas. Porque o fato é que nós dependemos do Senhor. Respirar. Nós vivemos por fé porque nós cremos naquilo que não é visível, né? Crer em Deus já é viver por fé. Então, tipo, se você crê em Deus, parabéns, você está vivendo por fé. E eu acho que o que acontece na vida missionária é que muitas vezes o Senhor, ele mostra pra gente, ele só tira a cortina assim, olha,
Tá como vendo? você depende? Às vezes a gente é só um pouquinho mais consciente. Um Sim. tiquinho. Que É. não necessariamente, mas a gente, Então só a uma provisão vem do consciência. Senhor. E ele deixa isso bem claro. Custo de vida em Florianópolis é alto. A gente Uhum. sabe disso. Se você não sabe, Google, você vai se assustar. é absurdo. E aí, Trindade, como Santa vivem Mônica, os missionários? Córrego Grande. Eu acho que hoje, de forma bem prática, hoje a maioria dos nossos missionários, parceiros, freelas, jobs, todos nós, a maioria de nós temos. um job Todos nós temos secundário. habilidades e capacidades. Todos nós. Peraí. Mas alguns já têm um costume de como oferecer esses serviços. Então, tem muita gente que faz freelas, jobs, ou que tem empresas. Exatamente. Então, diversas fontes de renda. Eu acho que assim, os perrengues financeiros que eu passei até hoje foram diferentes dos do Vitor, porque eu sempre passava aperto porque eu gastava demais. Não, pai, não escuta isso não. Seu Você me cartão. ensina bem, vai. Organização financeira para a vida Organização missionária. financeira. Desculpa. Porque vale ressaltar também que a maioria dos missionários vem de morar com os pais. Então, é a primeira vez morando sozinho, primeira vez pagando aluguel, primeira vez... Não tem Então, muita noção Não disso. Exato. tem muita noção. Então, é muito menos Parcimônia, a palavra. De gastar pouco. Pesquisa no Google o que significa essa É palavra. muito bom. Parcimônia. Parcimônia, Eu muito descobri bom. esses dias. Aham, e ele tá adotrinando todos nós. E aí, eu sempre, assim, nos meus momentos de maior aperto, eu não orava. Porque justiça própria é uma duro, beleza, né? Tu tem o que Porque fazer, né? Eu falava, a culpa é minha, eu que fiz a besteira. Eu resolvo. Eu resolvo, não, eu choro em posição fetal. Porque eu não consigo, eu não tenho o que eu fazer aqui. Então eu sempre. E assim, eu lembro de duas situações específicas que eu tava nesse lugar. A primeira, eu fui no mercado, eu acho que eu tinha tipo R$3 na conta. Eu falei, eu vou comprar um macarrão. Queria comer não sei o quê, mas vou lá no mercado comprar um macarrão. Eu entrei no mercado, tava com fone de ouvido. A hora que eu na porta do mercado, encontrei uma pessoa da base, cumprimentei, segui a vida. A hora que eu cheguei lá, tipo, no fundo do mercado, a pessoa me alcançou. Ela me puxou assim, eu assustei, tirei o fone e ela... Eu tô te seguindo desde lá da porta, ó. Deus mandou te dar, colocou dinheiro na minha mão. Que isso. Irado. Eu falei, Deus, a pessoa me seguiu. Bondade e misericórdia. Exatamente o que você queria. Todos os dias. Bíblia é só assim, Era sobre isso? Não ela sei. me persegue. Mas Coube. Coube. E eu lembro que eu fiquei muito chocada com o Senhor, porque a pessoa me perseguiu dentro do mercado. Outro dia, outra situação, mais ou menos a mesma coisa, gastei demais. E eu tava assim, não vou orar, porque não tenho direito de... A culpa é toda Deus sua. Deus trata, tá? Trata. Graças a Isso foi ele. antes, né? Isso foi Velho antes, homem, foi o velho homem. né? O velho homem missionário, né? Eu tava nesse lugar de, tipo, eu não vou orar. E eu lembro a minha reação ser, Deus, eu não vou falar sobre isso. Mas eu vou ficar aqui do seu ladinho... Dá uma Até que choradinha. você entenda. Só dá uma choradinha assim, que sabe, a sua presença me consola, mas não vamos falar sobre isso. Não como se Deus, né, sondasse o nosso Imagina, coração. Vamos... imagina. Não. E aí eu fui dormir chorando, porque eu tava assim, eu me coloquei nesse lugar, eu me coloquei nessa enrascada. Deus, mas não, sabe? E aí, no outro dia, nossa, eu tenho vontade de chorar de lembrar da história. No outro dia, eu vou chorar. Tá tudo bem, você está no lugar seguro. Ninguém tá assistindo, ninguém Não tem ninguém vendo. Imagina, só tem câmeras ao nosso redor. Imagina, eternidade. Eu acordei com uma mensagem do meu pai. Ele fez uma transferência aleatoriamente. Fez uma transferência e mandou assim: papai ama muito você. Eu, tipo, Deus. Cara, que demais. Porque eu tava muito nesse lugar de não vou falar com o Senhor. E o Senhor, tá tudo bem, vem cá. A gente vai corrigir, porque o pai corrige. Vão porque aprender. ama. Mas todos os perrengues, todos, sem exceção, eles são muito seguidos de um momento de amor, de cuidado extremo, de bondade e misericórdia seguindo. E que é interessante, porque já finalizando, assim, o papo se deixar, a gente vai pro resto da vida, Até né? amanhã. Mas deu o quê? 10 minutos? Meu Deus! No relógio fictício. Se você quer um segundo episódio, comenta aqui embaixo.
Pastor Vim depois... Posso falar mais um tempo? Peraí, segura. Aí, o que acontece? Fala em off. A gente tava... porque o que acontece? Nós temos uma visão de que talvez a gente entre em missões, ou a pessoa entre em missões, e a sua vida pausa. Então... Sim. Não tem casa própria, não casa, não tem hobbies, não tem hobbies, preferências. Não tem previdência privada, morrem, né? os sonhos morrem. E é uma separação de vidas. Dualismo. Eu não queria falar dualismo, mas que não existe na realidade. Sim. Porque nós continuamos sendo pessoas. Então, eu continuo tendo saudade da minha família, mas eu continuo tendo sonhos, aspirações. Isso não pausa porque somos missionários a tempo integral. Sim. Então, como lidar? Como foi para vocês, e com isso a gente encerra, continuar vivendo? Para mim, eu acho que como eu vim do contexto missional, foi até mais simples, né? Então não foi tão difícil essa questão de mudar a minha cabeça, né? Mas eu mantive várias coisas que eu tinha, né? Eu sou de Goiânia, né? Morei anos em Goiânia, vim para cá e permaneci aqui como missionário. Mas, por exemplo, eu amava jogar tênis, que é um hobby, que eu gosto muito, é algo que me desestressa. E assim que eu vim para cá, logo depois de um tempo ali que eu melhorei um pouquinho a vida financeira, eu já entrei em contato até com alguns parceiros, tipo assim, pessoal, tô precisando jogar um tênis, fazer um exercício, tem alguém que pode me ajudar? E eu lembro que um parceiro veio até mim e falou, cara, eu pago a sua associação aí nesse clube de tênis, pode jogar. Então, legal. tipo assim, isso pra mim é incrível, sabe? Poder fazer coisas que eu gosto, né? Eu gosto muito de jogos de tabuleiro. E graças a Deus eu já ganhei vários de presente. E Deus é muito bom, né? A gente ficaria falando da bondade do Senhor sempre aqui. Sim. E até, por exemplo, mano, pensar numa... Eu sou bem férrea nessa coisa de pensar sobre o futuro. Sim. Então, sonhar e sonhar alto. Sim. Então, sonhar com como constituir as nossas famílias, sonhar o que especialização fazer, sonhar sobre até mesmo previdência privada, sabe? Assim, sobre o futuro, velhice, como que vai ser. Porque muitos de nós estamos aqui para longo prazo. Sim. Então, como viver uma vida diante do Senhor em qualquer aspecto, mas inclusive pensando no futuro. E eu acho que essa visão comunitária e essa visão de estar debaixo da missão de Deus nos protege desse medo do futuro. Porque eu posso ter uma previdência privada e isso fala para os meus parceiros que eu estou sendo sábia com as minhas finanças. Isso não é desconfiar de Deus. Exatamente. Que viver por fé, o missionário tem que viver por fé, que quer dizer você não pode saber quanto dinheiro tem na tua conta, Sim. você não pode ter uma planilha de gastos nem de entradas. Aprendam, tenham. Por favor, tenham. Sabe? E eu acho que essa visão de um missionário é meio utópico, Sim. né? Acho que ter fé certeza, né? Ter fé não é viver de forma irresponsável ou leviana. Né? Eu, por exemplo, uma coisa que eu já até falei para Eli sobre isso. Eu costumo gastar sempre o dinheiro que eu recebi num mês, gastar no outro. Então, eu consegui fazer uma carteira de juntar para 2 meses. Então, por exemplo, o que eu recebi em março, eu vou gastar só em abril. E o que eu recebi em abril, em maio, e assim por diante. Porque eu começo o mês tendo a convicção de quanto eu tenho. Sim, porque às vezes você recebe mais, às vezes você recebe menos. Né? Os parceiros ali entrou em pandemia, um perde um emprego e tudo mais. E, então, tipo, eu acho que isso é ter a consciência, tipo assim, cara, o Senhor está me abençoando, mas eu não vou gastar isso de forma leviana. Eu vou pensar, eu vou me organizar. E até mesmo com os nossos dons e talentos. Sim. Então, muitos terminam a faculdade enquanto estão aqui, fazendo a distância. Outros fazem especializações, outros começam segundas faculdades. Porque faz parte do viver, né? Da construção como pessoa. Eu acho que não tem como não falar de dualismo. Porque a gente parte dessa visão de que não são duas coisas separadas. Não é o meu ministério, é a minha vida. Não é a minha vida com Deus e a minha vida secular. E eu já vi muitas pessoas com essa visão que falam, não, o Senhor me chamou para o ministério. E não estuda, não trabalha. E eu entendo que essas pessoas precisam de graça. Sim. É uma graça que, graças a Deus, nos alcançou, de entender que o meu ministério é estudar. O meu ministério é trabalhar. O meu ministério é
ministrar ao Senhor dentro da sala de oração. E aí a gente constrói uma vida muito mais inteira para a glória de Deus, porque o Senhor está olhando cada aspecto da nossa vida, do que sendo um missionário que medita na sala de oração e não pode ir à praia. E o próprio Deus tem planos nisso, né? Por exemplo, na área da formação, para você entrar num país, às vezes, que é mais fechado, que o Senhor te chama, você ter uma formação te possibilita ter a facilidade de entrar naquele lugar com o intuito do trabalho, e ali você consegue exercer o que Deus te chamou. Toda uma área de missões, business as mission, que a gente não vai entrar nesse assunto, a gente ama muito falar sobre isso. Aqui o negócio mas é toda uma área que é específica de pessoas que vão estudar, vão abrir as suas empresas e, através das suas empresas, vão alcançar povos não alcançados. Então, é muito interessante isso. São 1000 facetas em ser um missionário. Então, a gente queria trazer um pouquinho dessa visão, e como vocês viram, é muito variada, certo? Não só um overview aqui, só um panorama. A gente só deu um tiquinho, assim, do que pode ser missões. Não entramos profundamente em nada. Em nada. Dá até uma sensação ruim, né? Eu tô assim, a gente precisa de mais horas, vários capítulos. Mas assim, e a gente também não representa todo o extrato do mundo missionário. Tem tantas maneiras de Exatamente. desempenhar. Nós estamos falando de F-Hop e ainda um grãozinho do mundo F-Hop. Mas a ideia que eu acho que nós queríamos deixar para o pessoal é que existe uma missão de Deus. Ele está interessado em fazer algo. E o jeito em que a F-Hop decidiu, ou o Senhor chamou a F-Hop a viver isso, é através de uma igreja local, uma base missionária que tem um centro de treinamento e uma sala de oração que é o coração disso. E para isso o Senhor tem mobilizado homens e mulheres, famílias, a virem para Floripa e a viverem e entregarem suas vidas para fazer isso acontecer, para servir as nações. Isso é muito bonito. E o que eu gostaria de deixar de pensamento final, e fiquem à vontade se vocês quiserem adicionar coisas, é que nós não estaremos aqui sozinhos. Sim. Nossa, demais. Não existe a possibilidade da F-Hop existir sem todos os nossos amigos locais, as igrejas que nos apoiam, as pessoas que nos apoiam, sejam das nossas cidades, as igrejas das quais nós viemos e que nos enviaram para cá. É um trabalho em comunidade. Sim. E eu acho que isso é o que torna a F-Hop, o trabalho que nós estamos fazendo aqui, algo tão precioso, pelo menos para mim, para nós, né? Nós vemos essa preciosidade, onde existem pessoas em todo o Brasil que estão semeando para que essa casa tenha frutos. E isso é muito bonito. É muito bonito. E eu acho também lindo de ver como a gente consegue enxergar o que o Senhor está fazendo sem que isso tenha necessariamente apenas um nome, apenas um rosto por trás. Sim. É uma coisa feita a muitas mãos e no final não tem a cara de uma pessoa só. No final é realmente algo que o Senhor está construindo a partir do corpo dele, para o corpo dele. E isso me leva também a talvez finalizar essa conversa com um convite para você. Talvez você esteja no ponto da sua jornada em que você precisa fazer a mesma oração que eu fiz há muito tempo atrás. Perigosa. Não faça se não quer que sua vida mude. Exatamente. Tem que colocar aqui a tarja de cuidado. Caution. Mas é realmente de perguntar assim, o que o Senhor está fazendo na Terra hoje? O que é que o Senhor está fazendo nas nações da Terra? O que é que o Senhor está fazendo? O que é que o Espírito Santo está fazendo na sua igreja? Quais são os movimentos do Espírito Santo no nosso tempo? E pedir humildemente, Senhor, me ajuda a fazer parte disso? Amém. Eu quero fazer parte. Digo sim para o Senhor. E estar pronto para a expressão que Ele der para isso, o formato que Ele der para isso, seja ir para as nações, seja ir para missões urbanas, seja abrir um negócio missional, seja apoiar missionários, apoiar instituições, agências missionárias. Entenda que é muito grande, tipo assim,
O reino de Deus é muito maior do que uma realidade, é muito maior do que a F-Hop, é muito maior do que Florianópolis. O reino Sim. de Deus é grande o suficiente para que caiba você, o seu apoio, a sua mão. E no final das contas, realmente, a cara vai ser de Jesus, né? A cara vai ser... Se tudo der certo. Se tudo der certo, e vai Que dar vai certo. dar, porque a gente já Vai dar. sabe. Já ele é sabemos o final autor dessa e história. consumador da nossa fé. Então, no final das contas, a glória dele, o Encher a mérito terra. é todo dele e o nome dele vai ser glorificado, né? Do Oriente ao Ocidente, Amém. como Malaquias 1:11 profetiza. Muito obrigada, pessoal. Foi muito gostoso Prazer. conversar com vocês. Obrigada pelas histórias. E a gente Vocês fica- são incríveis. Obrigada, viu? Falamos nada quase, mas tá bom. Pessoal, um prazer estar com vocês hoje. Deus abençoe vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixe seu comentário do que você achou dessa conversa e vamos juntos construir um entendimento mais profundo sobre vida missionária, sobre a missão de Deus. E até a próxima.